Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudia, professora de matemática, e hoje vamos estudar variação de temperatura nas escalas termométricas. Vamos estudar a variação na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Portanto, nós temos aqui 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição na escala Celsius, como vimos na aula anterior. 0 graus Celsius, ponto de fusão na escala Celsius. A variação seria a distância entre um ponto e outro. 100 menos 0. Olha aqui. Então, variação, então esse triângulo aqui representa variação. Variação na escala Celsius. 100 menos 0. Variação na escala Fahrenheit. Então, aqui eu tenho ponto de ebulição na escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. E tenho o ponto de fusão na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Portanto, a variação é 212 menos 32. Variação na escala Fahrenheit, 212 menos 32. O que é igual na escala Kelvin, tá? Ponto de ebulição na escala Kelvin, 373 graus Kelvin. Ponto de fusão, 273 graus Kelvin. Qual seria a variação? 373 menos 273, olha aqui, tá? Então, variação de Kelvin, ou seja, é representado por esse triângulo, tá? O sinal de variação. Variação na escala Kelvin, 373 menos 273. Como é que fica, então? ΔC, né? Variação na escala Celsius sobre 100, porque 10 tira 0, 100. 212 tira 32, 180. 373 tira 273, fica 100. Aqui eu posso cancelar, na realidade simplificar, né? Um 0 do 100, um 0 do 180, um 0 do outro 100. É como se eu dividisse os 3 por 10, tá? E aí eu simplifiquei aqui. E aí novamente eu vou simplificar, olha aqui, vou dividir por 2, tá? Divido por 2, divido por 2, divido por 2. 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9. 10 dividido por 2, 5. Portanto, essa aqui é a fórmula geral aí da variação de temperatura. E se você está gostando aí das aulas minhas pelo canal, dá um joinha aí, compartilha com os colegas, se inscreve no meu canal. Vamos lá, continuando. Então, aqui vamos ver o primeiro probleminha com variação de temperatura. Lá, na cidade de Bauru, a temperatura no período da manhã é de 15 graus Celsius. No período da tarde, subiu para 35 graus Celsius. Qual a variação de temperatura em graus Fahrenheit? Então, vamos lá. Utilizando aquela fórmula anterior, tá? Só que dessa vez eu vou usar o quê? Variação de temperatura Celsius, que é o que eu tenho aqui, variação de temperatura Fahrenheit, que é o que eu quero saber. No lugar da variação de temperatura aqui em Celsius, eu vou escrever essa variação, que foi de 35 para 15. 35 menos 15, tá? E aí aqui novamente, ó, vou repetir a fórmula. Dividido por 5, variação de temperatura Fahrenheit, dividido por 9. 35 menos 15, eu tenho 20. 20 o quê? Dividido por 5. Variação de temperatura Fahrenheit dividido por 9, muito bem. 20 dividido por 5, eu tenho 4. Então, aqui só vai me sobrar 4, tá? 4 sobre 1, como se eu simplificasse aqui a fração, né? Dividisse em cima por 5, embaixo por 5. Aí eu tenho 4 dividido por 1, tá? Multiplico em x agora. 1 vezes
ΔT, variação de temperatura em Fahrenheit, ΔT Fahrenheit. E aí eu tenho aqui 4 vezes 9, 4 vezes 9, tá? Então, variação de temperatura em Fahrenheit e aqui 4 vezes 9, que dá 36. 36 graus Fahrenheit. Essa é a variação de temperatura aí. Vamos para um segundo problema. Tá? No segundo problema, eu tenho imagem aqui. Na imagem, a minha variação vai de menos 5 graus Celsius a 30 graus Celsius. Muito bem. Coloquei um termômetro aqui do lado para que a gente possa fazer essa contagem aí, tá? Então, aqui mais ou menos eu tenho menos 5 graus Celsius. Para chegar no zero, eu vou contar quantas casas, né? Então, vamos entender. Como é que fica aqui? É como se fosse uma reta numérica, tá? Então, aqui eu tenho menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0 graus. Então, para chegar no 0 graus, eu tenho que subir 5 graus, tá? E aí, depois aqui até o 30. Então, para chegar aqui até o 30, são mais 30 graus. Portanto, aqui a variação é 30 mais 5. Então, de menos 5 até 30, de menos 5 até 0 dá 5. Até o 30 dá mais 30. Portanto, a variação aqui é de 35. 35 graus Celsius. Essa é a variação, tá? Muito bem. E aí eu venho na fórmula substituir. Como eu quero usar Celsius e Kelvin, o que eu faço? Substituo essa variação de Celsius, 35 graus, no lugar de Celsius aqui. Então, o que eu fiz? Ó, no lugar de Celsius, 30 mais 5. Dividido por 5, variação de temperatura em Kelvin. Variação de temperatura em Kelvin, dividido por 5. 30 mais 5, 35. Dividido por 5 aqui. Variação de temperatura Kelvin, dividido por 5. Muito bem. Praticamente, 35 dividido por 5, eu tenho quanto? 7. 7. Variação de temperatura Kelvin, dividido por 5. Aqui o 7 não marca, mas é sobre 1, tá? Porque 7 dividido por 1 é 7, então posso representar 7 sobre 1. E aí multiplico em x, igualdade de frações. 1 vezes ΔTQ, variação de temperatura Kelvin. 5 vezes 7, 35. Portanto, eu tenho 35 graus Kelvin, essa é minha variação aí. E aí eu trouxe para vocês também, olha que bacana, um termômetro comparando as escalas. Então, quando eu tenho 212 graus Fahrenheit, eu tenho o quê? 100 Celsius. 176 graus Fahrenheit, eu tenho 80 Celsius. E aí, Kelvin com Fahrenheit e Kelvin